Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam gozando de boa saúde física e mental, espiritual. Graças a Deus e só pelo amor dele e de Jesus é que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui novamente no Consolador, essa casa maravilhosa, essa casa de amor, esse hospital de almas, para poder fazer a nossa transmissão da nossa palestra. Na quinta-feira passada nós tivemos um problema de transmissão, eu quero pedir desculpa a vocês todos, inclusive a palestrante principalmente, mas como a transmissão é ao vivo, quando dá algum problema de cair o sinal, infelizmente nós não temos condições de interagir a tempo, de voltar à palestra, mas faz parte, é assim que acontece. A gente se esforça, os palestrantes, tomando todos os cuidados possíveis, vêm até a nossa casa, fazemos a palestra só aqui entre nós, fica só uma pessoa na sala para evitar qualquer tipo de problema. Quero dizer que graças à doação de vocês, nossa casa hoje pôde fazer a doação de 50 cestas básicas. Nós atendemos todo segundo sábado do mês em torno de 25 famílias que já são cadastradas e que vêm até nós pedir, as cestas básicas. Porém, em função de tanta dificuldade que ultimamente todos nós temos passado, ao invés de 25, vieram 50 pessoas. E graças a Deus e a doação de vocês, nós tínhamos alimento para poder doar para 50 pessoas, 50 famílias. Juntamente com isso, enquanto era feita a entrega das cestas básicas, nós providenciamos também, graças ao trabalho de vocês, para que fossem entregue 35 marmitex com comida para as pessoas que estão em condição de rua, para as pessoas que se encontram na rua, e isso foi maravilhoso, um trabalho hoje em que a espiritualidade agiu constantemente, nos intuindo, nos fortalecendo. Vou fazer a leitura hoje do nosso bom livro Sinal Verde. Quero agradecer a presença da nossa palestrante de hoje, a Rosa, que assim que a gente terminar a nossa prece, ela já vai começar com a sua explanação de hoje. Agradecer a vocês que interagem todos. E o capítulo de hoje vai falar sobre divergências. Lembre-se de que outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem vos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis à realidade essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Nessa fase em que todos estamos juntos, evitar as divergências fazem parte do nosso dia a dia e da nossa obrigação cristã. Quero convidar vocês a fecharem os seus olhos, assim se sentirem confortáveis. Quero que vocês tragam a sua presença, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus, esse Pai maravilhoso, esse Pai benevolente, esse Pai indulgente, a quem tem nos proporcionado
a graça da reencarnação e, reencarnados aqui nesse planeta de provas e expiações, podermos a cada dia nos depararmos com lições que elevam e melhoram o nosso espírito. Que essa pandemia que se tem, Senhor, faça com que nós, a cada um e ao seu termo e ao seu tempo, consiga aprender, entender, assimilar, resignar com fé cristã todas as dificuldades que ele, os entes queridos e aqueles que porventura possam desencarnar tenham que passar. Estejamos todos firmes e fortes, inseridos na fé cristã, inseridos espirituais e toda a espiritualidade trabalhando em prol do bem da humanidade. Seja conosco o Senhor Jesus, por essa e todas as outras reencarnações que se seguirão com certeza após essa, porque pequenos somos e muito nós precisamos ainda aprender. Que assim seja, graças a Deus. Amiga Rosa, por favor, seja bem-vinda, fique à vontade, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou baixar um pouquinho para você aqui. Isso, tá ótimo. Boa noite. Nós temos que comentar essa noite um texto que faz parte desse livro, Caminho, Verdade e Vida, a lição 49, Saber e Fazer. Ela fala desse trecho do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Quem disse isso foi Jesus. Então, nós vamos começar essa nossa conversa voltando um pouquinho no tempo de Jesus, onde era costume da época as pessoas fazerem visita e vinham por caminhos desertos, empoeirados, até chegar ao seu destino, e faziam esse trajeto a pé. O costume da época era que as pessoas que recebiam esses visitantes colocassem uma bacia de água com uma toalha para que eles lavassem os pés. Era uma atitude de boas-vindas. Aquelas pessoas que tinham uma condição financeira melhor, elas ofereciam os seus servos para que fizessem esse trabalho. Então, a Igreja Católica, nessa quinta-feira, comemorou a Santa Ceia do Senhor. Jesus, nesse dia, antes dele sentar para se alimentar com os discípulos, ele tira sua capa, coloca uma toalha na cintura e pega uma bacia de água e começa a lavar o pé dos apóstolos. E ele diz a eles que eles não estão entendendo no momento esse gesto dele, mas que eles vão entender. Quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro se nega. Ele fala, não, mestre, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus diz a ele que se ele não lavar os pés de Pedro, ele não terá parte com ele no reino dele. Então Pedro diz, então o senhor me lave também os braços e a cabeça. Jesus, terminando essa situação de lavar os pés dos apóstolos, ele faz o seguinte comentário. Ele diz o seguinte, vocês viram o que eu acabei de fazer. Vocês me chamam de mestre, senhor, e eu sou. Essa atitude é a atitude que eu espero que você tenha com o seu próximo daqui para frente. E aí que ele diz essa frase que está no livro Saber e Fazer, Caminho, Verdade e Vida, que é o livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se souberes dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que acontece? Hoje, a gente tem uma certeza muito grande de que nós estamos num caminho de solidariedade. A doutrina espírita nos explica que nós estamos numa fase de transição planetária, que nós estamos mudando de um tempo de provas e expiações para um planeta regenerado. E nesse planeta regenerado, a predominância do bem sobre o mal terá que ser muito acentuada. E esses espíritos que não têm essa condição de estar num planeta regenerado, vão ter que ser expurgados para um planeta de prova e expiação. O que acontece? Hoje nós estamos com uma pandemia que atingiu todo o nosso planeta.
eu vejo as pessoas muito preocupadas, porque estão presas dentro de casa. E aí a gente vale uma reflexão, né? Como que eu posso estar preso dentro da minha própria casa? A minha casa, que me serve de refúgio, me serve de alento, tem que ser um prazer estar dentro da minha casa. Eu tenho que estar na minha casa extremamente confortável. Então, a nossa casa não pode ser vista como uma prisão. A nossa casa é um local onde a gente tem possibilidade de estar melhorando o nosso ambiente. Tem um filme que chama O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, e ele tem uma situação mais ou menos parecida com a que nós estamos vivenciando. Então, ele está no navio, e nesse navio, eles não podem descer no porto. E ele tem também num tempo de uma epidemia. E ele começa a ver que ele tem 22 dias para chegar ao porto, que é o tempo que eles estão dizendo que vai acontecer esse retiro, né, no navio. E ele está muito triste, porque ele quer ver a primavera. Ele estava pensando em chegar no porto, abraçar os familiares dele, para contemplar a primavera. Aí ele resolve, dentro do navio, ele falando, mas assim não vai ser possível, porque eu não tenho condições de estar lá. E é mais ou menos o que acontece com a gente. Hoje eu não posso sair da minha casa. Começou a ter atitudes renovadas, né? A gente sabe que algumas atitudes repetidas, elas se tornam hábitos. E ele vai por aí. Então, o que ele começa? Ele começa com a alimentação. Isso serve para nós também. Então, aquilo que ele estava habituado a comer, a quantidade, ele reduz essa quantidade pela metade. E aí, a partir disso, ele começa a selecionar os alimentos que ele vai comer para que ele tenha mais qualidade de vida, que eles tenham uma alimentação mais saudável. Aí ele lembra que a oração é um poder que transcende tudo aquilo que a gente imagina. Então, ele reserva um horário no dia para fazer uma oração. Pelas pessoas que estão no navio e pelas pessoas que estão no continente. Mas ele lembra também que um mestre hindu comentou com ele uma certa vez que ele poderia estar meditando em favor do planeta. E ele reserva um horário também para meditação. Diante de tudo isso, ele resolve praticar exercícios físicos, que isso vai fazer com que ele tenha fortalecimento no seu corpo físico. Após isso, ele lembra de uma respiração que ele ouviu alguma vez alguém comentar, o poder da respiração. E ele vai todo dia, no final da tarde, aspirar aquele ar marinho com muita força. E ele diz que o pulmão dele nunca se beneficiou com tamanho exercício de tão bom que foi para o corpo dele. E aí também ele lembra que alguém comentou com ele que ele poderia estar fazendo vibrações à distância pelas pessoas, que a gente interiorizasse a luz de Deus dentro de nós e que expandisse essa luz para o universo. E ele faz isso para as pessoas que estão no navio e para as pessoas que estão em terra também. Isso é um recado, é uma coisa que a gente pode colocar na nossa rotina para que esse tempo não seja visto como uma prisão. Quem gosta de receita, faz receita. Quem gosta de ler, aproveita para ler. Quem gosta de ver filme, que veja filme. Mas é um momento de a gente estar com a nossa família, conversando, dialogando, para ver tudo aquilo que a gente se queixa, porque eu não tenho tempo com meus filhos, eu não tenho tempo para faxina da minha casa, agora nós temos tempo. Deus nos deu de presente o tempo para que a gente administrasse da melhor forma possível. São lições que nós vamos tirar para toda a nossa vida, para todo o tempo que a gente ainda tiver aqui nesse planeta. E que esse tempo seja um tempo bom para todo material, que a gente sabe que ele é importante. Né? Na abertura aqui foi dito das cestas básicas que foram entregues. Se a gente não tiver meios materiais, a gente não pode realizar essa ajuda material para as pessoas
que a gente sabe que está muito complicado para algumas pessoas, para a maioria das pessoas. Então, a gente precisa, não pode ter essa alienação de falar, não, de hoje em diante eu vou cuidar da minha vida espiritual e a minha vida material vai ficar em segundo plano. De jeito nenhum. Nós vamos dar importância para a nossa vida material que ela tem, mas nós também estamos nos esquecendo da nossa vida espiritual, que essa nossa ligação com Cristo, olhando todos os seus ensinamentos de amor, que Ele mesmo nos disse, que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, nós estamos nos esquecendo de amar a Deus, porque nós não estamos olhando para o próximo com o amor que Deus espera que a gente olhe. E isso no nosso dia a dia, não agora, na época dessa pandemia, mas no nosso dia a dia. Nós estamos esquecendo que o nosso próximo tem necessidades, que eles têm sonhos, e que eles precisam, às vezes, ser ajudados pela condição espiritual. Eles têm que ser ajudados porque nós todos estamos no mesmo planeta, mas nós não estamos na mesma condição espiritual. A gente tem uma certa diferença. Então, as pessoas que já têm um pouquinho mais de conhecimento espiritual, elas têm obrigação perante Deus cuidar daqueles nossos irmãos que estão na retaguarda. Como os espíritos de luz cuidam de nós. Como a gente pede tanto para que eles nos fortaleçam, que eles nos mostrem caminhos, que eles nos ajudem. Isso nós pedimos para nós, mas nós temos que olhar para aquele nosso irmão que ainda não tem condições de fazer isso por si. É nossa obrigação perante Deus. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente se coloca na humanidade, perante a humanidade como irmãos. E se nós somos irmãos, as necessidades do próximo são as nossas necessidades. Não existe felicidade maior do que aquela que você pode facilitar alguma coisa na vida do teu próximo. Isso preenche os nossos corações, eles preenchem a nossa vida. Nessa nossa lição, Saber e Fazer, eles vão nos dizer, Jesus nos diz, que a nossa tarefa é sempre olhar para o próximo, né? Que o conhecimento todos nós a temos. Uma grande parte de nós conhece todos os ensinamentos de Jesus. Tem gente que cita até versículos, cita as passagens, os evangelhos, isso está na cabeça. E de todas as religiões, elas vão falar sempre do bem, de como nós temos que praticar o bem. Então, não é desculpa que eu não sei. Todos nós sabemos. Aí eu lembro, eu tenho a minha netinha, a menorzinha, de 2 anos, a que já anda, né? Porque eu tenho de 3 meses. A de 2 anos, ela já tem dentro dela a essência do bem e do mal. Tanto que quando ela comete, assim, alguma diabruinha, né? A gente sabe, ela se esconde. Por quê? Porque já sabe o que é certo e o que é errado. Então, todos nós sabemos, né? A gente traz essa essência divina dentro de nós e a gente tem essa noção do que é o certo e o que é errado. Às vezes, para acalmar a nossa consciência, a gente usa umas desculpas, mas a gente sabe, no fundo da nossa consciência, que estamos nos desvirtuando dos ensinamentos de Jesus. Muito bom, nós já sabemos o que fazer, né? Todos nós sabemos, a gente está comentando aqui, passagem do Evangelho, que nós temos que colocar em prática. Porque Jesus, ele nos convoca. Nós somos ferramentas que ele utiliza para minimizar o sofrimento do próximo. Porque ele não quer só o nosso conhecimento intelectual, ele quer o nosso conhecimento moral. Ele quer aquele filho dele que possa minimizar a dor do próximo. Ele quer contar com as nossas mãos, ele quer contar com a nossa boa vontade, com a nossa persistência, para que a gente possa aliviar o sofrimento das pessoas. E esse sofrimento, a gente não pode ver só o sofrimento material, né? Às vezes a pessoa precisa de uma palavra sua, de um encorajamento, precisa de um direcionamento na vida para que ele possa realmente mudar os seus hábitos, mudar os seus caminhos. Às vezes vem vindo por um caminho equivocado, a gente faz muito isso com o filho, né? A gente percebe que o filho está num caminho meio desvirtuado e a gente tenta trazê-lo para o caminho certo novamente. O caminho que Jesus nos deixou como
rota de felicidade verdadeira. E às vezes é muito difícil, porque são individualidades. E essas individualidades também têm experiências próprias. Nós, como pais, queremos que os filhos caminhem nas nossas perspectivas. E às vezes, quase sempre, eles têm outras experiências. A nós resta o seguinte: mostrar o caminho. A gente mostra o caminho e deixa a responsabilidade para que eles sigam nessa jornada, né? E essa jornada, ela é individual. Nós, como pais, como dirigentes de centros espíritas, de igrejas, nós temos a responsabilidade de conduzir espíritos. E esses espíritos, eles têm que olhar para as suas atitudes. A minha mãe dizia que para cada ensinamento, eu tenho que colocar tudo isso em harmonia. Harmonia para que a minha felicidade seja uma felicidade verdadeira, uma felicidade real, uma felicidade que brota de dentro do nosso coração. E que ela possa se expandir para o universo. Nós temos todo esse cenário atual, e a gente liga notícia, a gente só escuta coisas não tão boas. Mas também a gente recebe informações do mundo espiritual que nunca a Terra esteve tão iluminada quanto ela está agora, onde todos os povos de religiões diferentes se unem em oração pelo bem do nosso planeta. E eles enxergam coisas maravilhosas. São oportunidades que nós temos. Na minha vida, eu troco a palavra problema por oportunidade, né? E essas oportunidades, elas estão aí para todos nós olharmos para dentro de nós, qual é o caminho que eu estou buscando para a minha vida, se eu estou trilhando um caminho coerente com as minhas crenças, né? E que eu cada dia me melhore mais, não em benefício das pessoas, em benefício meu próprio, mas que eu também sirva de exemplo, que eu sirva de uma luz para algumas pessoas que ainda estão num quarto escuro. Então, que eu seja aquela luzinha que acende muito fraquinha, porque nós não podemos ter pretensões de que temos uma luz imensa, né? Mas nós sabemos que a nossa luzinha muito pequena, ela pode clarear um quarto. E esse quarto pode tirar pessoas da sombra. E é essa a nossa tarefa agora nesses tempos. É isso que o Cristo espera de cada um de nós, que nós sejamos essa ferramenta forte, essa ferramenta determinada para minimizar a dor do próximo. E que a gente saia desse tempo, porque isso vai passar, quem está no comando de tudo isso é Deus, e Deus não vai permitir jamais que esse mundo se perca, o mundo que Ele criou. Então, esse tempo passará, para alguns aqui nesse planeta, para outros no mundo espiritual, mas vai passar. E quando tudo isso passar, vai ser o tempo de reflexão daquilo que nós vivenciamos e agora como nós vamos nos comportar daqui para frente. Muitos de nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas, com as mesmas atitudes equivocadas. Outros vão fazer uma mudança nas suas vidas, porque ouviu o chamado e entendeu esse chamado e sabe a necessidade de mudança. A mudança em nosso próprio benefício, em benefício da humanidade, mas que a gente tenha isso muito claro, que nós estamos vivendo tempos preciosos para a nossa renovação espiritual, um tempo precioso para que a gente esteja com os nossos familiares, para que a gente possa fazer reflexões todos os dias e que a gente se melhore como ser humano, em todos os quesitos, alimentação, exercício físico, exercício mental, oração, tudo aquilo que a gente não tem, a gente alega todos os dias, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo, o tempo agora está à nossa disposição. Deus nos deu um tempo maravilhoso de presente, e a gente tem que aproveitar esse tempo que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer ser pessoas melhores para o planeta. Não vamos entrar em discussões políticas, em discussões religiosas. Hoje nós somos todos cidadãos de um planeta único.
E esse planeta está doente. Ele precisa da nossa vontade, da nossa persistência para que ele se melhore. Que a gente tenha consciência da grandeza desse Deus que permitiu que um vírus que só é enxergado através de um microscópio causou todo esse desmando num planeta. Mas um desmando que está sob o controle do Criador. E esse desmando, com certeza, é para nos fazer seres melhores. É a mesma coisa quando você pega o teu filhinho pequenininho e leva ele para o dentista. Ele vai sofrer na cadeira do dentista, mas ele sabe que aquilo é uma prevenção para que ele não tenha problemas futuros. É o que está acontecendo com o nosso planeta hoje, nosso planeta doente, que nós deixamos o nosso planeta adoecer. Então está na hora de nós arregaçarmos as nossas mangas com muita vontade, com muita determinação, para que esse planeta se recupere. Como uma mãe que cuida, que fica velando a cabeça do seu filhinho com febre, nós vamos fazer isso pelo nosso planeta. Nós vamos envolvê-lo em muito amor, em muita luz, para que ele possa se recuperar. Se recuperar de tudo aquilo que nós causamos pela nossa ambição desmedida, pela nossa inconsequência. Hoje é o dia da nossa renovação. Da renovação que a gente espera que aconteça na vida de cada um de nós, para que a gente auxilie o nosso planeta, auxilie a nossa vida, auxilie o nosso próximo. E a gente agradece por esse momento, por aqui estarmos conversando com vocês, e que sirva para um momentinho de reflexão nas nossas vidas, naquilo que nós podemos fazer de melhor. E eu agradeço a oportunidade de estar falando em nome de Jesus. Agora eu vou pedir que a gente sente confortavelmente onde a gente esteja, feche os nossos olhos, mentalize a figura meiga do nosso Mestre Jesus, de Mãezinha Maria, e que a gente se aproxime humildemente aos pés do Deus, nosso Pai, o nosso Criador. E agradecemos do fundo do nosso coração esse momento que nós estamos vivendo, esse momento onde cada um de nós vai tirar a sua lição, vai tirar o seu proveito, para que a gente se melhore. E que agradecemos com um coração muito, muito, muito grandioso por tudo isso que a gente recebe das mãos do Pai. A gente agradece, Pai, agradece Jesus, Mãezinha Maria e aos Espíritos amigos. Agradece por aqui estarmos e que a gratidão seja um eterno em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada e graças a Deus. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado a vocês todos que participam junto conosco desse momento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar vocês de que amanhã, domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente reunidos. Eu e mais o palestrante do dia. E por que eu? Porque eu preciso montar da minha cara. Tá bom? Louvado seja Deus que nos une aqui e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo que nos aproxima em almas comuns e amáveis. Até amanhã, se Deus quiser.